Bom dia a todos. Saudade de vocês também, viu? Agradeço por aqueles que oraram por mim, pela minha família. Nós tivemos aí o falecimento do meu pai há poucos dias, né? E um momentinho bastante difícil, e a vida da gente é assim, né? A gente vai vivendo, vai vendo pessoas chegando, pessoas partindo, e o bom é que nós temos pessoas ao nosso lado sempre, nos apoiando, caminhando conosco. E foram, acho que 4 sábados ausentes daqui, né, Maricel e eu. Mas estamos de volta, sentimos o carinho na chegada, nas mensagens. Tivemos pessoas que foram lá também, e foi muito bom receber esse carinho de vocês. Nós estamos aqui para continuar a nossa jornada, para caminharmos juntos. Bem-vindo você que está aqui pela primeira vez hoje. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você já deve ter percebido que é uma comunidade calorosa, alegre, que gosta de louvar, que gosta de abraçar e gosta de beijar também. E o nosso objetivo é a gente viver aqui, cada final de semana, uma experiência real com Deus. Hoje nós vamos compartilhar a palavra de novo, e eu quero convidar você para a gente orar. Feche os olhos. Deus amado, acabamos de falar com o Senhor, de louvar o Seu nome, e nós estamos muito felizes, Pai, de estarmos aqui na Sua presença. Cada um de nós trazendo sua experiência de vida, trazendo diante do Senhor nosso coração, nossa mente, para que o Senhor diga para nós, Pai, o que nós podemos fazer para melhorar, para que o Senhor coloque em nós o poder para isso, já que nós não temos também, e para que o Senhor nos abrace e nos dê força para continuarmos a nossa vida. Fica conosco aqui, Pai, por favor, e nos abraça, nos envolve no seu amor, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, na segunda, verso 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, melhor. Paulo diz assim, do verso 14 em diante: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. No comecinho desse trecho aqui, no verso 14, Paulo começa dizendo assim: graças a Deus. E geralmente a gente dá graças a Deus por coisas boas, que nós achamos boas, né? Graças a Deus. E ele diz logo em seguida o porquê. Graças a Deus, porque em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que é triunfo? Me ajudem lá. Triunfo é o quê? Vitória. Então Paulo está dizendo assim, ó, graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sempre vou ser vitorioso. Certo isso ou não? É isso mesmo ou não é? É isso mesmo. Graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sempre serei vitorioso. Bom, então quer dizer o seguinte, se eu estou em Cristo e eu prestar o vestibular, eu vou passar, mesmo que seja para medicina. Graças a Deus que se eu estou em Cristo e eu for participar de uma entrevista, concorrer a uma vaga numa empresa, eu vou ser o escolhido. Graças a Deus, porque se eu estou em Cristo e alguém na minha família ficar doente, é só orar e essa pessoa vai ser curada, é restabelecida a saúde. É isso que está dizendo? Não? Mas isso tudo não é vitória? É ou não é? É, e ele está dizendo graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso. Cristo nos conduz sempre em triunfo.
Aí vem a explicação religiosa, espiritual. Bom, mas Paulo está falando de vitória espiritual e não material. É isso ou não? Sim ou não? Sim? Eu gosto de ficar perguntando sim ou não, né? Mas sabe por quê? Porque a gente fica. Eu gosto de botar você para pensar, para raciocinar. Eu gosto de, junto com você, a gente construir um raciocínio, entender o que ele está dizendo, não eu somente trazer para você as conclusões. Sim, isso é um tipo de vitória. E Paulo está falando sim desse tipo de vitória, mas está também falando e principalmente da vitória espiritual. Ah, que pena, né? Tão bom. Não é bom? A gente não cantou uma música que diz aí que ele abriu o mar vermelho, por isso eu não sou mais escravo do medo, né? Só que a gente vai vivendo, a gente vai experimentando, que tem muito mais momentos na vida onde Deus anda com a gente pelo vale da sombra da morte do que momentos onde Ele abre o mar vermelho. Embora haja momentos onde Ele abra o mar vermelho, sim. E é isso que Paulo está falando, pesando na balança. Ele diz assim: graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, Ele sempre me conduz para a vitória. Mesmo que, se em algum momento da minha vida eu passe por situações que me pareçam derrotas físicas, materiais, ainda assim, aquilo vai produzir para mim uma vitória espiritual. Mas quem está interessado em vitória espiritual? Né? Eu lembro do jovem rico, por exemplo, quando Jesus disse para ele assim: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres. Aí ele faz um parênteses: quando você fizer isso, vai ter acabado de depositar o dinheiro no céu. Quem quer dinheiro no céu? Depois vem e me segue. Alguém está interessado em ter dinheiro depositado no banco do céu? Tem gente interessada, mas é uma quantidade mínima. O jovem rico mesmo não teve esse interesse. A gente quer o dinheiro aqui, a gente quer a saúde aqui, a gente quer a saída para as soluções, a gente quer a solução para os problemas que nós temos aqui. Isso é o que nós queremos. E Paulo está dizendo: graças a Deus que eu vou ser sempre vitorioso. Mas vitorioso espiritualmente. O que é mais importante, vitória espiritual ou vitória material, física? Certeza? Espiritual? Ó, me ajuda a colocar em ordem prioridade. A família, o trabalho e Deus. Primeiro. Segundo. Terceiro. Interessante, eu não ouvi nenhuma voz discordante. Ninguém falou uma coisa junto com o outro assim. Todo mundo concorda com tudo isso. Vamos lá de novo. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quanto tempo você dedica para cada um deles? Hã? E alguém outro dia diz assim: ah, mas pastor, se eu ficar orando o dia inteiro, minha família morre de fome. Ué, você precisa de ficar orando de joelho para você priorizar Deus na sua vida? Ou será que você pode ter Deus o tempo todo, andando na rua, caminhando, andando de ônibus, dirigindo seu carro, trabalhando dentro de reuniões? Será que a priorização de Deus no meu tempo e na minha vida depende de eu largar todas as coisas para eu estar com Deus? Não. É interessante porque a gente tem assim uma teoria, uma filosofia fantástica, né? Primeiro Deus, segundo a família e depois o trabalho. Aí a gente se mata em cima do trabalho e da carreira, a gente dedica o tempinho que sobra e a energia que sobra para a família, e o restinho, se der, Deus recebe. É ou não é? Mas Paulo está falando assim: graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso. Bom, para isso eu tenho que saber o que é estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, sou sempre vitorioso espiritualmente. Primeiro que a vitória espiritual não é qualquer coisa. A vitória espiritual, ela garante para mim uma visão diferente da vida. Diferente. E era isso que Jesus tinha. Jesus tinha uma visão diferente da vida e das coisas da vida, dos acontecimentos da vida. Eu sempre costumo dizer que Jesus, para mim, ele era o Deus do contrário. Não é? Ele diz assim: você quer ser grande? Seja o menor. Quer ser o mais importante? Seja como uma criança.
não é? Você quer depositar dinheiro no céu, não passa a vida tentando juntar aqui na terra. Faz o contrário, ajuda, distribui, se compromete com o ser humano, ajuda a equilibrar a injustiça social a partir de você mesmo. Contrário. E essa visão da vida e do mundo que Jesus tinha e que Ele compartilhou com todos nós e com os discípulos dele, faz com que a gente veja as coisas de um jeito tão diferente, que até mesmo o sofrimento não é capaz de nos derrotar tanto como ele derrota outras pessoas. Então, vitória espiritual acaba agregando para mim outros tipos de vitória. Sim, Deus está falando sim de vitória material. Ele promete também nos dar isso, se bem que alguns podem receber e outros não. Tem coisas que para mim são pecado e para você não são, ou não tem? Jesus não pediu para todo mundo que vendesse tudo que tivesse, desse o dinheiro aos pobres, mas pediu para o jovem rico, porque para ele aquilo era pecado, ocupava o primeiro lugar no coração dele. Mas outras pessoas não têm esse problema, mas tem outros tipos de problema. Então Jesus vai sempre olhar e dizer para você e para mim assim: o que ocupa o primeiro lugar no seu coração? Para você ser vitorioso espiritualmente, para você conseguir alcançar essa visão diferente da vida, para que você consiga passar pelos problemas, pelas aflições, sendo construído e melhorando, aí você precisa estar em Cristo. Como é que é estar em Cristo? Aí ele diz assim, olha como é que continua o verso aqui. Começando lá. Graças, porém, a Deus que em Cristo, se eu estou em Cristo, sempre me conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, eu estou em Cristo, a fragrância do seu conhecimento, ou seja, é o resultado do meu conhecimento de Cristo. Eu já disse para vocês algumas vezes, né? Na Bíblia conhecer é diferente do que a gente entende como conhecer. A Bíblia diz lá em Gênesis: conheceu Adão sua mulher e ela deu à luz um filho. Ou seja, na Bíblia, quando você conhece alguém, essa pessoa é engravida. Entende? É um conhecimento assim, o conhecimento nosso com Deus é essa intimidade. É a maior intimidade que dois seres humanos podem ter. Então, quando ele diz assim, se eu estou em Cristo, ou se eu conheço Cristo, eu posso ter essa visão diferente da vida. Esse conhecer é conhecer intimamente, é dedicar tempo mesmo para andar e conhecer Deus. E aí ele diz assim, aí Cristo começa a estar em você, você em Cristo como um casal que se aproxima tanto um do outro, e aí é inevitável, porque quando você chegar nos lugares, Deus, através de você, vai começar a exalar a fragrância desse conhecimento de Deus, de Jesus que você tem. Fragrância. O que é fragrância? Cheiro. É mais do que cheiro. Isso, cheiro agradável. Eu nunca ouvi falar assim, então, uma fragrância de CC dentro do ônibus. Não existe fragrância de CC, não existe. Fragrância é cheiro bom, cheiro agradável. Então ele está dizendo assim, aí quando eu tenho esse conhecimento de Cristo, quando eu ando intimamente com Ele, aí é inevitável, porque Paulo está dizendo assim, você se transforma, mesmo sem querer, num sachê ambulante. Sachê. Meu primeiro contato com sachê foi aqui em São Paulo, eu sou nascido aqui, e a primeira escola onde eu estudei, com 6 anos, o primeiro ano primário, na Moca, onde a gente morava. E eu tinha lá uma professora, era uma lemoa grandona, professora Dercy. Do meu lado sentava um moleque bem arteiro, chamado Marquinhos, fazia arte a aula inteira. E no meu primeiro dia de aula, a dona Dercy deu-lhe uma reguada na cabeça do Marquinhos. A educação era diferente de hoje, não é? Não é? E eu digo, opa, eu tenho que me comportar aqui, eu jamais quero receber uma reguada na minha cabeça, não é? Mas a professora Dercy, no Dia das Mães, ela fez aquele negócio que as professoras em geral fazem com as mães, que é pedir dinheiro para a mãe para poder a criança fazer um presente para o Dia das Mães.
E aí ela comprou lá um sabonete, uma espuma bem fininha, fita, umas canetinhas e tal, e ensinou a gente a embrulhar o sabonetinho com a espuma, prender uma fitinha, escrever alguma coisa, e ela disse, o nome disso é sachê. E eu levei aquele sachê de presente de Dia das Mães para minha mãe. Primeira decepção é que minha mãe nunca desembrulhou aquele sabonete. Eu digo, mas você não vai desembrulhar, mãe? Ela disse assim, mas isso aqui a gente não desembrulha. A gente deixa na gaveta para perfumar as roupas. Ah, cheira. A roupa vai ficar com esse cheiro. Ah, sachê. Paulo está dizendo isso. Você vai se tornar um sachê ambulante. Você vai estar por aí, nas coisas da vida, no estudo, no trabalho, em contato com as pessoas, e de repente alguém vai sentir a fragrância do conhecimento que você tem de Cristo. Já aconteceu com você? Você é diferente. Por quê? Você não está vestido diferente. Você não está fantasiado com alguma outra roupa diferente. Você é você. Mas de repente alguém nota que você é diferente. Aconteceu com você ou não? Ah, sim. A fragrância do conhecimento. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus depositado no meu coração, ele é compartilhado assim, mesmo que eu não queira. E sabe, quando alguém começa a conhecer o Evangelho, eu gosto de acompanhar as pessoas que estão chegando agora e conhecendo o Evangelho. Aí, de repente, elas começam a conhecer a verdade bíblica e aquilo as impressiona tanto que, no momento, elas pensam que compartilhar todo aquele conhecimento é o que vai fazer com que a família e as pessoas que ela ama se aproximem de Jesus. E não é isso que está dizendo aqui, né? Aqui está dizendo que você conhece Jesus, você se torna um sachê ambulante, e mesmo que você não queira, nos lugares por onde você passar, as pessoas vão sentir que você exala o bom perfume de Cristo. Muitas vezes, nesse iniciozinho, as pessoas tentam passar tanta informação para os parentes, é o momento quando mais afasta as pessoas de Jesus. Já viram isso? Né? Eu uma vez lidei com uma senhora que era membro da minha igreja e disse assim, pastor, eu estou me separando do meu marido por causa do Evangelho. Eu digo, ah, é? Por que isso? Ah, meu marido está insuportável, pastor. Ele não aceita que eu venha à igreja. Então eu decidi, eu vou ficar com Cristo e o meu marido, ele fique sozinho, mas eu não vou ficar com ele. Eu a conhecia. E eu sabia que ela ia à igreja no sábado e no domingo. E aí eu perguntei para ela assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde a senhora vai na segunda noite? Ela diz assim, bom, segunda-feira à noite eu venho no culto das mulheres aqui na igreja, né? Tem o culto das mulheres. Ah, é verdade. E na terça? Na terça eu ajudo o pessoal da assistência social a separar a roupa para os necessitados e tal, então a gente vem aqui na terça-noite. Na quarta, pastor, tem culto de oração na quarta, estou aqui na culto de oração. Na quinta-feira a gente tem PG, pequenos grupos. Sexta, ensaio no coral. E como eu já sabia que ela ia de sábado e domingo, eu disse para ela assim, se eu fosse seu marido, eu já tinha me separado da senhora. Ela regalou um olho desse tamanho. Mas é lógico. Sabe o que acontece? A fragrância do conhecimento de Jesus é assim. Se você conhece Jesus, teu marido tem que pensar assim, puxa, a minha mulher ficou mais cheirosa depois que ela conheceu a igreja. Ficou mais atenciosa. Eu estou falando mulher, mas vamos falar do marido. Meu marido, puxa, até me ajuda lavando a louça depois que ele conheceu essa igreja. Meu marido, ele é mais carinhoso, ele me respeita mais, ele me trata melhor. Essa é a fragrância do conhecimento de Jesus. E aí Paulo diz, exala por todo lugar essa fragrância do bom perfume de Cristo, é o que ele fala nesse texto. Bom perfume. É possível um bom perfume ser ruim? O que você acha? Sim ou não? 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 Ah, é possível sim. É possível sim. Sabe por quê? Tem gente que tem alergia a perfume. Pode ser o melhor perfume que for, não vai ter um efeito positivo, vai ser sempre negativo. O bom perfume
Você é capaz de entrar numa perfumaria com perfumes caros, se você tiver o dinheiro para comprar, e você vai testar vários até você dizer, é desse que eu gosto, mas os outros também são bons, mas não são bons para você. Porque o bom perfume ele é percebido de modo diferente por pessoas diferentes. Por isso ele diz assim, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Para os que se salvam, nós somos aroma de vida para a vida, e nos que se perdem, nós somos cheiro de morte para a morte. Ele está dizendo assim, cuidado, porque mesmo quando você exala o bom perfume de Cristo, pode ser que as pessoas que estão ao seu redor sintam esse perfume, mas não gostem dele. Elas vão se afastar de você por causa desse bom perfume, mesmo que você seja um bom perfume. Vai haver pessoas que serão atraídas por ele e outras que se afastarão de você por causa dele. E esse é o resultado que o bom perfume de Cristo provoca. Atrair e afastar. Por isso que em algum momento ele diz assim, eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão. Porque as pessoas que me aceitam e que me amam e que começam a amar e compartilhar de mim com outras pessoas, essas pessoas muitas vezes serão aceitas e outras vezes não aceitas. E aí você pode pensar assim, bom, já sei como é que é. Eu não preciso fazer nada em prol das outras pessoas e nem do Evangelho. Porque eu aprendi lá na igreja que o pastor me ensinou que basta eu ser amigo de Jesus e aonde eu for passando as pessoas que gostam de Jesus vão atrás de mim, elas vão me perguntando, já não preciso fazer nada. Posso ficar à vontade. Não é nada disso que Paulo está ensinando. Pelo contrário. Aliás, antes disso ele faz questão, no final do texto, de dizer assim, vocês têm dúvida se eu estou falando de bênção espiritual ou material? Então vou dizer para vocês, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. A gente não troca bênção por dinheiro, a gente não troca bênção por oferta, entende? Ele está dizendo, pelo contrário. Mas de qualquer jeito eu estou chamando você para fazer parte desse grupo de pessoas que são os sachês ambulantes de Jesus. Lembra de Maria quando ela derramou o nardo nos pés de Jesus? Lembra? Ela não disse uma palavra, mas de repente todo mundo olhou para aquela cena. Por quê? Porque o perfume, o bom perfume, ele tem a capacidade de gritar, ele grita silenciosamente. E quando ela derramou o nardo puro nos pés de Jesus, aquele perfume invadiu o lugar e as pessoas não tinham uma outra alternativa a não ser buscar de onde partia aquele cheiro tão bom, aquele cheiro tão agradável. E é assim que Jesus chama a gente a compartilhar o Evangelho uns com os outros. A gente tem convidado vocês, sábado após sábado, nos últimos 3 sábados, a participarem conosco do processo de perfumar os arredores da Nova Semente. Com o perfume de Jesus. Perfumar. Interessante, né? Se cada um de nós se tornar mesmo um sachê, o nosso bairro vai ser perfumado. Os arredores da Nova Semente serão perfumados. O nosso ambiente vai ser perfumado. E eu tenho que exemplificar isso com 2 histórias da vida real. A primeira dela aconteceu com a família da Adelaide. A Adelaide morava anos e anos atrás, quem sabe aí por volta de 1930, São José do Rio Preto. Família bem simples, bem pobre. Adelaide tinha 5 filhos. E o mais velho precisava ajudar em casa trabalhando fora, Miguel. E o Miguel todo dia saía de madrugada para trabalhar no mercado. Um dia desses, a Adelaide, como sempre fazia, despedindo o Miguel na porta. O menino não percebeu, devia ter uns 17 anos ele. Não percebeu que na noite anterior, na tempestade, um cabo de alta tensão tinha caído e ele pisou no cabo e morreu eletrocutado na frente da mãe.
A mãe de longe viu o garoto caindo, correu, e quando chegou lá ele estava morto. Ela não teve um choque elétrico, mas teve um choque emocional. O choque emocional fez com que ela, de repente, desligasse. Ela não andava, não falava, não comia, e Adelaide virou um vegetalzinho humano que começou a definhar para a morte. Um dia, uma vizinha dela, que era da igreja adventista lá de Rio Preto, numa quarta-feira, foi na igreja e pediu oração pela vizinha dela, pela Adelaide. Dentro da igreja tinha uma outra pessoa, a Ana. A Ana era sachê ambulante. Primeiro, porque ela conhecia Jesus intimamente. E depois, porque ela não era daquelas que simplesmente dizia, vou orar por você. Ela ouviu o pedido de oração, foi na mulher e disse assim, onde que mora essa Adelaide? Pegou o endereço e foi visitar a Adelaide sem nem ter conhecido. Olha, eu sou amiga da fulana que é sua vizinha e eu vim aqui para ajudar vocês. O marido da Adelaide, Sebastião, trabalhava o dia inteiro e as crianças, as 4, ficavam na mão da mais velha, que tinha 11, 12 anos de idade. A Ana decidiu começar a doar, já que ela era muito pobre, ela começou a doar o tempo dela para cuidar da Adelaide. A Adelaide fazia as necessidades na roupa, então ela dava banho na Adelaide, ela fazia comida para as crianças da Adelaide e deixava lá para o marido da Adelaide também. E ela começou a fazer isso periodicamente, doando do seu tempo. Como a Ana era muito simples, alguém disse para ela que talvez leite materno ajudaria a Adelaide. Como ela tinha acabado de ter um bebê, ela sugava leite dela mesma e com a colherinha ela dava o leite materno na boca da Adelaide. Enquanto isso, ela ia dizendo para Adelaide as palavras da vida, mostrando para Adelaide que a morte não é o fim e que um dia Jesus voltará e que o Miguel também vai voltar com Jesus. Adelaide foi melhorando, melhorando, melhorando. E depois de um tempo, Adelaide, o marido dela, o Sebastião, e os 4 filhos dela se batizaram na igreja adventista lá em São José do Rio Preto. E depois de um tempo, se mudaram aqui para São Paulo. Vou contar outra história agora. Essa outra história aconteceu perto de Rio Preto também, numa cidadezinha bem pequena, lá para frente, chamada Américo de Campos, que hoje, eu não sei, deve ter talvez uns 30 mil habitantes, contando a zona rural também. Na casa do Lindolfo e da Palmira, vocês viram que só tem nome moderno, né? Porque está na moda nome antigo. Então, você que está grávida já tem algumas sugestões de nomes. Tem Adelaide, Lindolfo, Palmira, Sebastião, você pode usar todos esses nomes. Mas na casa do Lindolfo e da Palmira, o Lindolfo ele era delegado dali da cidadezinha, ele tinha um sítio, era uma pessoa de uma classe média, mais ou menos assim, e num belo dia, justamente quando a esposa do Lindolfo, a Palmira, ia dar à luz um filho em casa, uma parteira em casa, chega um amigo do Lindolfo que costumava fazer caçada com ele, eles saíam para caçar anualmente, e esse juiz, que era o doutor Donosor, outro nome interessante para vocês colocarem, veio visitá-los. Agora você imagina, você chegar numa casa onde a mulher está dando à luz naquele dia uma parteira, a correria dentro de casa, e eu ia ficar muito sem graça. Mas não foi o caso do doutor Donosor. O doutor Donosor viu a correria e diz assim, puxa Lindolfo, que coisa maravilhosa, que coincidência tremenda, eu ia ficar muito feliz se você batizasse o menino com o meu nome. E foi assim que nasceu o pequeno Donosorzinho. Botaram o nome no menino. Depois de alguns anos, 2 ou 3 anos, o Lindolfo ficou doente. Ele teve tuberculose. E naquela época, a maioria das pessoas que tinham tuberculose se tratavam em Campos do Jordão. E ele foi para Campos do Jordão. Como ele parou de trabalhar, aos poucos, a Palmira, que ficou sozinha, eles tinham 8 filhos,
Donosor tinha sido o 7º, depois veio a Conceição, a outra filha. Mas, por conta disso, ela teve que começar a vender um pouco de vaca que eles tinham, cavalo. No final, o dinheiro acabou e ela teve que vender o sítio para ir pagando o sanatório em Campos do Jordão. E depois de 3 anos e meio, acabou todo o dinheiro, ela já não tinha mais nada. Quando o Lindolfo mandou para ela uma cartinha, porque eles só se comunicavam por carta, mandou uma cartinha dizendo assim: não tem mais saída para mim, manda um dinheiro para eu voltar para morrer em casa. Mas a Palmira não tinha um tostão. Depois de uma semana, mais ou menos, um amigo ficou sabendo, e quando ele foi levar o dinheiro lá na casa dela, descobriu, tinha chegado uma carta com os últimos pertences lá do Lindolfo, os documentos dele, a aliança, porque ele tinha morrido. Morreu em Campos do Jordão, estando eles lá em Américo de Campos. Não se viram nem no momento da morte dele. A partir dali começou uma luta, né? Você imagina uma mulher viúva, sem nada, agora não tinha casa, não tinha nada, para cuidar de 8 crianças. Ela começou a lavar roupa, essa coisa, para sobreviver, mas a vida não é fácil, né? Muitas e muitas pessoas passam por essa situação. Pode ser que tenha gente que passando fome aqui dentro, hoje, que a gente não sabe, não é? Talvez você olhe ao redor, a pessoa está com a roupa boa, mas ela não tem em casa o que comer. Talvez numa situação de despejo, não é? Desemprego, na situação que está o nosso país. E a Palmira começou a passar por tanta necessidade e fome com as crianças, que num dia ela acordou triste, chamou o Donosor, que era pequenininho, tinha uns 5 anos, e disse para ele: eu só quero que você lembre uma coisa desse dia, que tudo que eu estou fazendo é por amor. Mas vai chegar um homem aqui, e você vai embora com ele, porque eu não tenho como dar comida para você. E eu sei que sua barriga dói muitas vezes, porque você não tem o que comer. Mas ele vai cuidar de você. Só quero que você não esqueça nunca que eu te amo, o que eu estou fazendo é por amor. Situação, não é? São as coisas da vida, né? O homem chegou, obedecendo a mãe ele foi, mas o desespero foi aumentando e lá na frente ele largou a mão do homem e voltou correndo. O tempo tinha sido suficiente para a Palmira mudar de ideia. E ela permaneceu com o menino dela. Cresceu e depois de um tempo ele veio morar em São Paulo também, aonde ele conheceu uma das filhas da Adelaide, a Zita, e através dela ele conheceu também o Evangelho, conheceu a palavra de Deus. Sebastião, marido da Palmira, em outros tempos disse para ele: você não casa com a minha filha se não for batizado na minha igreja. Esse é um método de evangelismo muito bom, não é verdade? O que vocês pensam? Está apaixonado, né? E ele pensou: eu vou estudar a Bíblia, batizo e depois eu saio da igreja com a Zita, é ou não é? Mas nem ele esperava que o amor de Jesus o fosse cativar tanto assim, que ele estudou e entregou o coração para Jesus. Eu quero mostrar uma foto para vocês do casamento do Donosor e da Zita. Aí estão os dois. São meus pais. Meu pai, Donosor, e a Zita é minha mãe. Eu queria que mostrasse a outra foto. Aí estão eles. Foi meu paizinho que faleceu há 10 dias, aproximadamente. E aí está minha mãe, morando em Sorocaba. E eu fico pensando assim, cada vez que eu ouço alguém chegando a mim e dizendo assim: olha, aquela música que você canta, aquilo me ajudou na minha conversão. E cada um fala de uma música, e outros falam de sermões que ouviram na televisão ou na internet.
São muitas as vezes nas quais eu penso na Ana, sabe? Porque a Ana foi aquele serzinho que no momento da vida dela decidiu dedicar o que ela tinha, que era o tempo dela, para levar o evangelho para minha avózinha Adelaide, que faleceu morando aqui na Liberdade, frequentava a igreja central paulistana. Nossa família é dali, essa é a minha igreja mãe. E numa coisa que a Ana nem imagina a extensão de tudo aquilo, nós somos 3 pastores na família, nós éramos 3. Eu, meu primo Paulo, que foi pastor em Curitiba na igreja central logo depois que eu saí. O Elton, que é pastor em Jundiaí e que é pai do pastor Dani, que foi pastor de vocês aqui também, Dani Bravo, que é meu primo no 2º grau. E eu tenho um filho também que é pastor, que de vez em quando vem pregar aqui. Mas fora esses que são pastores, todos os outros que vieram e que não são pastores, mas que exercem o seu ministério pessoal. Porque é para isso que Jesus chama a gente, na verdade. Ele só diz assim: vem, se aproxima de mim, chega pertinho de mim, me conhece. Eu vou fazer de você um sachê ambulante. E aí você vai ser capaz de mover a vida das outras pessoas por aquilo que você é. E quando você dedicar o seu tempo a elas, elas vão ser transformadas por causa do meu amor que está em você e que vai para elas. Quando você compartilhar os seus bens com elas, elas vão ser abençoadas por causa do meu amor que está em você e que está sendo passado para ela também. Sabe, hoje nós somos perfumes. Mas quando a gente se une aqui dentro assim, a fragrância que isso tem deve ser tão forte, capaz de abranger esse bairro. E eu fico pensando, se o trabalho de uma formiguinha chamada Ana teve a extensão que teve, que extensão terá o trabalho de todos nós juntos? Cada um dando do seu melhor. Ah, mas eu não tenho Jesus tão plenamente na minha vida. Não interessa, tem um pouquinho dele aí. Compartilha esse pouquinho e ele vai aumentar aí dentro. Aí você compartilha e ele vai aumentar, porque com Jesus é assim: quanto mais a gente compartilha com o próximo, mais a gente tem. Assim foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus orou e os discípulos vinham e buscavam, Senhor, e ele enchia, ia lá e davam tudo, e depois buscavam mais, e depois mais e mais. Jesus é assim, a gente compartilha, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Nós estamos começando um processo. É um processo de deixar de olhar para nós mesmos e para a programação que nós fazemos simplesmente. Ela é importante muito. Continuará cada vez mais forte com a graça de Deus. Porém, além disso, nós vamos olhar para quem está ao nosso redor. Para quem está do seu lado, lá onde você mora, seus vizinhos. Para o nosso ministério pessoal e o ministério Nova Semente como um todo. Para que o Senhor nos use. Eu aprendi comunhão com Deus com meu pai. Numa época em que a igreja não pregava comunhão. Mas meu pai, todos os dias, quando eu acordava, ele já estava acordado, ajoelhado, orando, lendo a Bíblia. Coisas fantásticas aconteceram na nossa vida por causa da fidelidade do meu pai. Eu conheci a Maricel por causa da fidelidade do meu pai em relação à guarda do sábado, por exemplo. Porque Jesus, quando ele vem para a vida da gente, ele vem para transformar tudo para melhor, mudar tudo para melhor. Eu convido você a uma tomada de decisão, uma mudança no seu olhar, no seu pensamento. Eu convido você a se unir a esse movimento
Porque hoje nós estamos à tarde pela terceira vez saindo aqui pelo bairro, orando e pedindo para Deus mostrar para a gente o que nós vamos fazer aqui. Mas nós teremos ações fora, teremos ações aqui dentro para as pessoas de fora também, ministérios funcionando, e teremos também os nossos PGs. Na esperança de, unidos, todos esses sachês ambulantes, formarmos um movimento do perfume de Cristo. Eu quero deixar meu apelo no seu coração. E na minha oração quero pedir que Jesus fortaleça esse apelo, para que a gente deixe de ser uma teoria e vire uma prática. Tudo aquilo que eu recebi do meu pai foi que ele recebeu dos meus avós e da minha mãe, e aquilo que meus avós receberam da Ana, que também recebeu de alguém. E assim vai, a corrente do amor, o amor do Senhor Jesus dentro de nós. Feche os olhos. Senhor Deus, só o Senhor para falar no coração de cada um aqui dentro. Só o Senhor, Pai, para nos convencer de doarmos de nós para os outros. Só o Senhor para multiplicar o amor de Jesus quando nós compartilhamos com os outros. Senhor, nos move, por favor. Nos move como pessoas, como famílias, como indivíduos, mas nos move como igreja também, como comunidade, Pai. Para que aí fora, aqui na Rua Cubatão, Avenida Paulista, Pai, nas outras ruas que estão ao nosso redor, que as pessoas nos conheçam como a igreja do amor, a igreja que compartilha amor, a igreja do serviço, como pessoas de Deus, como perfumes de Cristo. Quero agradecer ao Senhor, Pai, pelo pai que o Senhor me deu, pela mãe. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de ser pai para outras pessoas, os nossos filhos. Quero agradecer ao Senhor a oportunidade de ser um cristão e de poder, Pai, compartilhar o seu amor na minha vida com outras pessoas. As que moram lá do meu lado, no meu prédio, aquelas que eu encontro no supermercado, nas ruas. Agora, Pai, nos dá o poder que nós não temos de nos unirmos ao redor da pessoa de Jesus, e que Ele seja colocado em nós pelo Seu Espírito, e que cada um a quem o Senhor está chamando aqui decida compartilhar, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?
Tenham todos um feliz sábado.